texto de hoje fala sobre a orientação que Deus tinha dado ao seu povo para escapar da 10ª praga de Deus sobre o Egito, que era a morte de primogênitos. Êxodo capítulo 12, 1 a 13. Eu farei a leitura. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Hoje eu gostaria de fazer aos irmãos uma pergunta muito importante para nós. Irmão, tem certeza de que você é salvo? Alguém diz amém aí? Muito obrigado pelo seu amém. Mas muitos cristãos não conseguem responder prontamente a esta pergunta. O que eu mais costumo ouvir é o seguinte: bom, pastor, antigamente eu tinha certeza, mas hoje eu já não sei mais. Ou, eu tenho certeza da minha salvação, pastor, só que eu não sei explicar de onde vem essa certeza. Agora, por que isso acontece? Porque as pessoas procuram algum fundamento que lhes permita ter a certeza da salvação dentro de si mesmas. Quando oram e derramam lágrimas, quando recebem a graça, sentem a presença de Deus durante o culto, as pessoas se sentem como salvas. Porém, quando não sentem nenhuma emoção, começam a duvidar: será que eu fui salvo mesmo? Meus irmãos, nós temos que aceitar uma coisa, nossa realidade. Nossos sentimentos mudam, muitas vezes, ao longo de um único dia. Elas mudam, por exemplo, quando há uma doença, quando nossa saúde piora. Alguém sofre de depressão, por exemplo, ou sofre algum acidente grave e acaba lesionando o cérebro. E essa pessoa nem sequer consegue mais sentir emoções, nem tristeza, nem alegria. Então, o que acontece com a certeza da salvação? Há outro problema. Muitos cristãos procuram a certeza da salvação no passado. Quando foi que eu fui salvo? Algumas pessoas sabem exatamente o dia da sua conversão. Outras não sabem quando começaram a crer no Senhor Jesus Cristo. Quando começaram a conhecer pela primeira vez o Senhor. Especialmente aqueles que nasceram em um lar cristão. Muitos tomam a conversão do apóstolo Paulo como padrão, uma experiência dramática. Entretanto, no Novo Testamento, o Paulo não é o único homem de Deus.
Por exemplo, Timóteo. A Bíblia diz que ele aprendeu as Escrituras desde a infância. Provavelmente ele nasceu em um lar cristão. Quando ele nasceu de novo, espiritualmente falando, a Bíblia não fala a respeito disso. Não registra nenhuma data. Não há relato de que ele tenha visto uma luz, tenha ouvido uma voz, como aconteceu com Paulo. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele era um homem de fé, um homem de Deus. Se a certeza da salvação dependesse da memória, o que aconteceria? A memória humana também muda. Uma vez eu visitei uma senhora idosa da nossa igreja. Ela era uma mulher muito fervorosa, uma mulher de oração, né? Só que ela sofria demência senil. Não somente não me reconheceu como pastor, ela não se lembrava mais quem era Jesus Cristo. Então como é que fica a salvação dela, ou a certeza da salvação dela? Desaparece junto com a perda da memória? A memória também muda. Por causa de uma enfermidade ou idade avançada, a pessoa pode perder a memória. Por isso a Bíblia não estabelece a certeza da salvação sobre nossos sentimentos, nem sobre nossa capacidade de lembrar das coisas. Não necessariamente sobre alguma experiência dramática ou extraordinária. Além disso, a certeza, por natureza, é algo subjetivo. Por isso, nem toda certeza é real. Nem toda certeza é verdadeira. Existem muitas certezas e convicções falsas. Por exemplo, você já ouviu falar sobre gravidez psicológica ou gravidez imaginária? A mulher tem plena convicção, plena certeza de que ela está grávida, de tal forma que até sofre alterações hormonais. A menstruação de repente para. E ela começa a sentir aquele enjoo típico, característico de gravidez. Porém, a certeza dela é construída sobre uma realidade inexistente. Por isso a certeza da salvação, por fato de ser sentimento subjetivo, mas essa certeza precisa estar fundamentada sobre dados objetivos. A Bíblia estabelece a certeza da salvação sobre dois pilares firmes. Antecedendo a conclusão, eu diria, a certeza da salvação tem que ser edificada necessariamente sobre um fundamento objetivo e sobre evidência objetiva. O que significa fundamento da salvação? Fundamento mostra como você foi salvo. E o único fundamento da salvação é a promessa de Deus e o sangue de Cristo. Em segundo lugar, a evidência objetiva mostra e confirma que você realmente foi salvo. Então, essa evidência é a transformação e o fruto que o Espírito Santo produz dentro de cada um de nós. Repito, o fundamento é aquilo que nos salva. A evidência é aquilo que mostra que já somos salvos. Hoje nós veremos então essas duas verdades, o fundamento e a evidência de salvação por meio da noite da Páscoa. O Êxodo capítulo 12, o texto de hoje, não é apenas um capítulo que descreve ou explica a celebração judaica da Páscoa. Ele apresenta de maneira bastante concreta o plano de salvação de Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu posso trazer essa interpretação para vocês com total segurança, porque é assim que está escrito na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Corinto. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O apóstolo Paulo compara o sangue do Cordeiro
na noite da Páscoa, com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Imaginem aquela noite, todo o Egito estava tomado por um clima de tensão. O povo de Israel sacrificou um cordeiro sem defeito, conforme a ordem de Deus. Recolheu o sangue e o passou nos umbrais da porta. E dentro das casas, o cordeiro estava sendo assado e comido pela família. Todos estavam com sandálias nos pés, cajado nas mãos, completamente preparados para partir a qualquer momento. Então, chegou a meia-noite. De repente, começaram a ouvir gritos por todo o Egito. Uma casa chorava e a outra depois. O palácio do rei também chorava. Todo o Egito se encheu de pranto. Mas algo extraordinário aconteceu. Na casa dos israelitas, ninguém tinha morrido. Por quê? Porque Deus havia dito: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Quando eu olhar para o sangue aplicado nos umbrais da porta, eu passarei adiante. Eu passarei por cima de vocês. Em inglês é Passover. A palavra se deriva desse fato. A base objetiva da salvação, portanto, vem do sangue aplicado aos umbrais da porta. Pensem por um momento. Suponha que dentro de uma casa israelita houvesse um filho primogênito, adolescente de 15 anos. Ele era muito medroso. Então perguntou ao pai: papai, será que realmente vamos ficar bem? O pai respondeu: vamos, claro que vamos. Pouco depois ele torna a perguntar: papai, será que eu realmente não vou morrer? O pai respondeu: Deus mandou que passássemos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Fizemos exatamente como ele mandou, portanto, ficaremos bem, você será salvo. Mas mesmo assim, o primogênito continuava angustiado. E quando ele começou a ouvir gritos vindos do lado de fora da casa, então seu coração acelerou ainda mais. E voltou a perguntar para o papai: pai, o senhor realmente passou o sangue? O sangue do cordeiro, não sangue de qualquer outro animal? O pai respondeu com muita paciência mais uma vez: claro que não, filho. Fiz exatamente como Deus ordenou. Passei o sangue do cordeiro. Para a gente imaginar as cenas de maneira gráfica, vejamos esse videoclipe. O primogênito não morreu. Ele viveu. Por quê? Porque ele foi corajoso? Não. Foi porque havia sangue nos umbrais da porta. A Bíblia é muito clara. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. O que Deus olhou naquela noite? Olhou para o rosto assustado do garoto, adolescente? Ou para o sangue nos umbrais da porta? A Bíblia responde: quando eu vir sangue, quando eu olhar o sangue, passarei adiante. Deus não olhou para as emoções do primogênito. Ele olhou para o sangue. O sangue nos umbrais da porta era o fundamento objetivo da salvação do primogênito. Quer o primogênito estivesse tranquilo ou apavorado, quer ele tivesse comido muito ou pouco o cordeiro, a razão pela qual ele não morreu naquela noite não foi o seu estado emocional, nem o seu estado psicológico. Foi unicamente o sangue aplicado nos umbrais da porta. O mesmo acontece hoje com a nossa certeza da salvação, irmão. A nossa memória, como eu já falei, pode falhar. Os nossos sentimentos podem oscilar. O nosso entusiasmo espiritual pode enfraquecer. Entretanto, o fundamento da certeza da nossa salvação sempre está firmada, edificada
sobre apenas um único fato: sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Repito, a certeza da salvação não está baseada no estado atual da nossa memória, nem das nossas emoções, nem mesmo da nossa condição espiritual. Ela está edificada sobre o fundamento objetivo, o único fundamento objetivo, que é o sangue de Cristo e a promessa de Deus. Portanto, a nossa certeza da salvação não começa da gente, não começa no nosso coração. Ela começa na palavra de Deus. Portanto, se você deseja saber se foi salvo, não deve começar examinando os seus sentimentos, nem a sua memória. Antes de tudo, você precisa verificar se você realmente crê que o sangue de Jesus Cristo é que o salva. Traduzindo segundo a linguagem do Novo Testamento, estou lhe perguntando se você realmente crê no que está escrito no livro de João 3,16 e 14,6. E diz o seguinte: porque Deus amou este mundo, deu seu primogênito, e todo aquele que crer nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, da mesma forma que ele falou: se eu vir o sangue na porta, eu irei adiante. E Jesus falou a seu respeito, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu pergunto, portanto, aos irmãos: vocês creem nessa palavra de Deus? Podem me responder com amém? Crer nessa palavra e confessá-la, como vocês acabaram de fazer publicamente, equivale a aplicar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. A fé na palavra de Deus, que afirma que o sangue de Jesus Cristo nos salva, é o fundamento e o único fundamento objetivo que nos permite ter a certeza da salvação. Os israelitas haviam testemunhado pessoalmente as 9 pragas que Deus enviara sobre Egito. Então, eles chegaram a conhecer o poder daquele Deus, um Deus onipotente, um Deus fiel que cumpre suas promessas. E foi esse Deus que prometeu: quando vir o sangue nos umbrais da porta, eu passarei adiante. Assim, a certeza que primogênito teve era sobre essa promessa que Deus tinha feito. Portanto, a certeza não nasceu do próprio primogênito. A certeza nasceu da promessa que Deus tinha feito ao seu povo israelita. Hoje acontece exatamente o mesmo. A certeza de salvação não surge porque, durante o louvor, por exemplo, hoje, eu fiquei bastante emocionado também. Não é porque durante o louvor eu comecei a ficar emocionado e com lágrimas no rosto, não. Não porque sentimos uma emoção intensa. Certeza nasce porque Deus prometeu que todo aquele que crê no seu Filho unigênito não perecerá, mas terá a vida eterna. No instante que nós cremos nessa promessa, nós podemos ter plena certeza e convicção da nossa salvação. No entanto, muitos cristãos ainda pensam assim: mas eu nunca ouvi a voz do Senhor. Como Paulo ouviu quando ele estava indo em direção a Damasco. Eu nunca vi uma grande luz brilhar na minha frente. Nunca orei em línguas. Nunca experimentei uma cura milagrosa. Será que então eu realmente fui salvo? Creio que essa é uma das maiores razões pelas quais muitos dos cristãos de hoje não possuem a certeza da salvação. Entretanto, irmãos, a Bíblia nunca diz que nós devemos fundamentar a certeza da salvação em experiências extraordinárias, sobrenaturais. Vamos olhar novamente para a noite da Páscoa. Que tipo de experiência sobrenatural os israelitas tiveram naquela noite?
para serem salvos? Viram alguma visão misteriosa? Não. Uma luz desceu do céu? Não. As casas tremeram? Não. De repente toda a família começou a orar em línguas? Não. No entanto, eles foram salvos. Portanto, irmãos, não se deixem enganar, porque algumas seitas dizem por aí que quem não orar em língua não é salvo. A Bíblia jamais exige esse tipo de experiência no que tange a salvação. Naquela noite, eles fizeram apenas uma coisa: creram na promessa de Deus. Que promessa? Volto a repetir: quando eu vir o sangue, passarei adiante. Em obediência, aplicaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e permaneceram reunidos dentro da casa comendo o cordeiro, e nada mais. E todos eles foram salvos. Portanto, se você fundamentar a sua certeza de salvação nas suas emoções, sentimentos, lembranças, experiências extraordinárias, você acabará me dizendo o seguinte: pastor, eu não consigo lembrar mais quando fui salvo. Eu não sinto que fui salvo. Mas eu volto a falar para você: a certeza da salvação não se fundamenta nesses fatos. Pense no sol. O sol está brilhando e você fecha seus olhos. O que acontece com o sol? O sol desapareceu? Deixou de existir? Não. O sol continua brilhando. É você que deixou de vê-lo. Da mesma forma, o fato de eu não me lembrar, o fato de eu não sentir algo dentro de mim, isso não anula uma salvação que já aconteceu dentro de você. Deus já realizou a sua salvação. Bom, antes de prosseguirmos para o próximo ponto, eu vou resumir o que nós vimos até aqui. A certeza de que fomos salvos não deve estar edificada sobre o fundamentos não objetivos, né? Tipo emoções, sentimentos e memória e assim por diante. Tem que estar necessariamente fundamentada, edificada, né, no precioso sangue derramado por Senhor Jesus Cristo e na promessa de Deus. Tá? Agora surge uma pergunta: se bastava aplicar o sangue de cordeiro nos umbrais da porta para receber a salvação, por que Deus também ordenou que a família comesse o cordeiro assado? Gostaria de tratar brevemente desse ponto antes de prosseguirmos. A conclusão é a seguinte: o sangue nos umbrais representa o fundamento da salvação. Agora, comer o cordeiro representa a união da família salva com o Senhor, com o cordeiro. É a nossa união com Jesus Cristo, é a nossa comunhão com Jesus Cristo. Eu vou explicar melhor. O que significa comer, na verdade? Comer não é apenas ingerir alimento, né? Significa que esse alimento passa a fazer parte de nós. O alimento torna-se parte do nosso corpo. O cordeiro morto não era apenas um sacrifício a ser queimado. Ele deveria tornar-se alimento para a vida daquele povo. Em outras palavras, Deus desejava que o povo salvo vivesse sustentado pelo cordeiro. Esta interpretação também não é minha. Foi exatamente isso que Jesus falou aos seus discípulos. João 6,57. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Foi assim que Jesus falou para os seus discípulos. E João 6,53, ele continua: em verdade eu digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue,
não terão vida em vocês mesmos. O sangue de Cristo foi o único fundamento objetivo da nossa salvação. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou. E ele disse: permaneçam em mim. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Ou seja, receber a salvação pelo sangue de Cristo e viver em comunhão, em união com Ele, isso era o plano completo da salvação de Deus. Uma casa que tivesse apenas o sangue aplicado na porta escaparia com certeza da morte, do juízo de Deus. Mas Deus não desejava apenas um povo que escapasse da morte. O que ele queria é um povo que comesse do Cordeiro e vivesse em função dele. Portanto, a salvação não consiste apenas em não ir para o inferno. Salvação é a vida de Jesus Cristo entrando em nós, para que nós possamos viver por meio dele. Por isso, na Páscoa, duas coisas eram necessárias. Do lado de fora de casa havia o sangue. Ele era o que livrava da morte, do juízo de Deus. Dentro da casa havia pessoas alimentando-se do Cordeiro. Isso representava que os salvos viveriam por meio do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Êxodo 12 já apresenta os dois grandes eixos do Evangelho: ser justificado pelo sangue e ser unido ao Senhor. Foi por isso que na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou aquela última ceia junto com seus discípulos, né? E ele repartiu o vinho, que era símbolo de seu sangue. Ele repartiu também o pão, que era símbolo do seu corpo. E ele fez questão que os discípulos lembrassem desses dois sentidos, desses dois significados. Agora podemos avançar para o próximo ponto. A certeza da nossa salvação não está edificada apenas sobre o fundamento objetivo da salvação. Ela também é edificada sobre evidência objetiva da salvação. Ou seja, existem evidências, provas concretas, objetivas, pelas quais nós podemos confirmar que realmente fomos salvos. Voltemos novamente àquela noite da Páscoa. Naquele dia, o povo de Israel realizou duas ações conforme a ordem de Deus. Primeiro, aplicou sangue na porta. Segundo, comeu a carne do cordeiro. E surgiu uma pergunta na minha cabeça: por que Deus ordenou essas duas ações? Será que Deus, na sua onisciência, que conhecia perfeitamente onde cada israelita morava, ele não poderia ter passado pessoalmente por todas as casas do seu povo e ele mesmo ter aplicado o sangue nos umbrais das portas? E não poderia também ter queimado pessoalmente todos os cordeiros sacrificados? Teoricamente poderia, mas Deus não fez assim. Ele fez questão de que o povo tivesse o trabalho de executar estas duas ações. Por quê? Irmão, o ser humano é uma criatura muito curiosa. Às vezes, o homem afirma que acredita em algo, mas não consegue ter certeza se realmente acredita. Ele declara: eu creio, mas em seguida ele se pergunta: será que eu creio mesmo? Você mesmo respondeu amém, sim, eu creio na palavra de Deus, João 3,16, 14,6, mas em seguida você mesmo indaga: será que eu creio mesmo? Aconteceu com um homem que viajou para o Dubai, no mês de fevereiro para o março, quando então nós sabemos que estourou aquela guerra entre os Estados Unidos e o Irã,
Ele ficou totalmente desesperado, né? Porque sabe que a cidade foi bombardeada, né? O aeroporto fechou, né? Voos foram cancelados, e ele começou a ficar totalmente apreensivo. E se essa guerra continua? Será que eu vou conseguir voltar para minha casa? Ele tentou de tudo para conseguir a passagem, mas não conseguia, né? Mas com muita dificuldade, alguns dias depois, ele conseguiu comprar o cartão de embarque, né? E ele entrou no avião. Mas mesmo sentado no seu assento, ele ainda não conseguia acreditar, a ficha ainda não tinha caído. Será que realmente estarei voltando para casa? Então ele beliscou seu próprio rosto, tirou do bolso o cartão de embarque novamente, conferiu com o número do seu assento e assim por diante. Só quando ele se deu conta de que ele estava dentro da aeronave, sentado no assento especificado para ele, e que ele teve a plena certeza: agora estou voltando para casa de verdade. Da mesma forma, às vezes alguém pergunta: será que eu realmente creio na minha salvação? Quando essa certeza enfraquece, o que muitas pessoas fazem? As pessoas olham para trás, para as ações que elas praticaram. E por meio delas, né, a gente acaba confirmando a nossa própria fé. Ou seja, as ações que você realizou revelam e confirmam a sua fé. O mesmo deve ter acontecido com os israelitas, que tiveram o trabalho de aplicar o sangue do cordeiro e comer o cordeiro dentro da casa, naquela noite. Ao olharem para a vasilha que antes estava cheia e agora está vazia, provavelmente eles devem ter pensado: puxa, se eu passei sangue nos umbrais da porta, isso é prova de que eu criei na palavra de Deus, na promessa dele. Se eu não tivesse crido na promessa de Deus, eu não teria aplicado sangue. Portanto, irmão, retrospectivamente, você confirma a sua fé por meio das ações que você praticou. Essa é a nossa natureza humana e Deus conhecia muito bem disso. Ele fez questão que você passasse o sangue nos umbrais da porta. Fez questão de que a família comesse o cordeiro e que o que sobrava fosse queimado. Quando Deus podia fazer tudo isso por conta própria, ele fez questão que o povo tivesse o trabalho de fazer isso. Por quê? Para mais tarde eles confirmarem a sua própria fé. Se eu fiz isso, porque eu criei na promessa de Deus. Exatamente por isso o apóstolo Tiago afirma que a fé é demonstrada e comprovada pelas obras. E o apóstolo João também faz a mesma coisa na sua carta, né? Repetidamente ele usa uma expressão: nisto sabemos. Nisto sabemos. Por exemplo, 1 João 3,14. Nisto sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Em outras palavras, quando alguém vê a si mesmo amando a um irmão, sei lá, dando-lhe alimento ou comida, bebida, sei lá, isto faz com que ele fique sabendo que ele realmente se tornou um filho de Deus, salvo. Ou seja, por meio de uma evidência objetiva, a pessoa adquire uma certeza subjetiva. Como posso saber se realmente eu creio em João 3,16 e João 14,6? Existe alguma forma de verificar isso e comprovar isso? Existe. A Bíblia nos responde claramente. A fé se manifesta por meio das ações. Ainda que de maneira imperfeita, você deseja amar a Deus? Você deseja amar seu próximo? Tem prazer na palavra de Deus? Quando peca, tem desejo de se arrepender e reconciliar com Deus? Se a sua resposta é sim, tudo isso constitui evidências objetivas de que você é uma pessoa salva.
Estamos aqui, na manhã de um domingo, quando muito bem podíamos estar em outros lugares, fazendo outras coisas, estamos aqui. Isso é uma evidência clara, objetiva, de que nós cremos na palavra do Senhor, que nós confiamos na morte, ressurreição e vida eterna. Naquela noite da Páscoa, talvez alguns dos israelitas tinham duvidado. Será que, se aplicarmos o sangue na porta, seremos salvos? Mesmo assim, em obediência, eles aplicaram o sangue. Se aplicaram porque creram. E esse ato tornou-se uma evidência objetiva de que eles haviam crido na palavra de Deus. Quando amanheceu, o primogênito percebeu algo extraordinário. Ninguém havia morrido. Toda a família estava reunida dentro da casa, pronta para partir. Ao contemplar aquela cena, o primogênito compreendeu retrospectivamente: nós realmente cremos na promessa de Deus e nós fomos salvos. Assim, essas duas ações permitiram que o próprio povo de Israel confirmasse objetivamente que havia confiado inteiramente na promessa de Deus. Irmão, todas as casas que obedeceram sobreviveram. A salvação é recebida não porque nós compreendemos tudo, mas porque nós cremos na promessa de Deus. O mesmo acontece hoje conosco. Deus já preparou o Cordeiro perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós apenas precisamos recebê-lo na fé, ou pela fé. Afinal de contas, a salvação não é algo produzido pelo ser humano, é obra exclusiva de Deus. Por isso a Bíblia diz que a salvação é presente, é dádiva, é a graça de Deus. Resumindo, irmão, a certeza da salvação possui, portanto, dois aspectos. Primeiro, olhar para a cruz e para a promessa de Deus. E segundo, observar a transformação que aparece na vida de cada um de nós. O fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós, a fé, obediência, amor, misericórdia, tudo isso constitui uma evidência objetiva de que nós somos filhos de Deus. Muito bom. Eu poderia encerrar o sermão aqui, mas o tema da salvação é extremamente importante, né? Por isso eu preciso tratar de mais um pequeno assunto antes de encerrar. Certa vez um jovem me perguntou: pastor, Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que salvação é pela graça de Deus e não pelas obras. Se lembram dessa passagem? Muito bom. Então diz assim: salvação é dom de Deus, é presente de Deus, dádiva de Deus, é pela graça de Deus e não é pelas obras. Agora, pintar, aplicar sangue do cordeiro nos umbrais da porta, isso não é uma obra? Porque alguém teve o trabalho de aplicar o sangue, né? Isso não é obra? Efésios diz que salvação não é pelas obras. No entanto, passar sangue nos umbreiros da porta é uma obra. Isso não é contradição? Irmãos, então, eu trago a resposta para vocês aqui. A palavra obras, do Efésios capítulo 2, versículo 9, se refere a mérito. Não ato, ação, movimento, bração. É mérito. Mérito é quando você faz alguma coisa para merecer uma recompensa. Aplicar o sangue na porta simplesmente foi um ato de obediência. Deus mandou, ele fez. Para esclarecer melhor, eu vou fazer uma suposição aqui. Suponha que Deus tivesse dito assim: olha, salvarei aquele que aplicar o sangue nos umbrais da porta com bastante capricho. Usar pincel número 5, aquele pincel caro. Verei seu suor
Ver esse é o esforço que você fez para pintar os umbrais da porta. E como recompensa pelo seu trabalho, seu esforço, eu o salvarei. Se isso fosse o caso, a salvação, sim, é pelas obras humanas. Você fez alguma coisa para merecer a recompensa de Deus. Se Deus me salvasse porque eu trabalhei bastante, pincelei a porta com capricho, de maneira artística, virou uma obra de arte, minha salvação seria, sim, fruto do meu próprio trabalho. Mas não foi isso que Deus falou. Volto a repetir aquela frase. Quando eu vir o sangue, não quando eu vir o esforço do homem. Deus não estava interessado com que dedicação, com que pincel, com que esforço pintou aquela porta com o sangue do cordeiro. Ele simplesmente olhou tão unicamente o sangue. Como foi pintado, ele não quer saber. Portanto, aplicar sangue foi um ato de obediência. Então, Efésios capítulo 2, versículo 9, está corretíssimo. A salvação é graça de Deus, não é pela obra. De tal forma que, se vocês pesquisarem outras versões em português, você vai achar frase bem mais específica. A salvação não é pelos esforços humanos. Resumindo, irmãos, a certeza da salvação não vem dos nossos sentimentos, não vem dos nossos pensamentos, não vem de nenhuma experiência extraordinária. Basta crer que nós fomos salvos unicamente por causa da promessa de Deus, por causa do sangue do Cordeiro, assim como nós cantamos, sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Portanto, o cristão, ele não deve viver repetindo toda hora: será que eu fui salvo? Ou será que eu não fui salvo? Não, em vez disso, você deve se perguntar: eu continuo amando a Deus? Eu sinto amor ao meu próximo? Quando eu peco, eu sinto aquela vontade, aquele impulso de confessar os meus pecados e me arrepender? Continuo tendo fome da palavra de Deus? Daquela vontade de vir correndo para a igreja todo domingo de manhã para participar do culto e ouvir a palavra de Deus? Se essas coisas estão presentes atualmente na sua vida, você pode ter certeza, você é uma pessoa salva. Que por meio dessa mensagem, tanto eu quanto todos os meus irmãos, possamos confessar de todo o coração: Senhor, muito obrigado por me salvar. Senhor, muito obrigado por nos salvar. Que assim seja, em nome do Senhor. Amém? Oremos, irmãos. Pai, o Evangelho foi proclamado. Que o Santo Espírito venha nos fortalecer ainda mais a nossa certeza, convicção sobre nossa salvação, para que a gente possa continuar essa jornada espiritual conforme a nossa verdadeira identidade. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai e fortalecimento do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre.